o Repercutindo deste sábado está no ar. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Estamos chegando para debater aqui os assuntos que repercutiram durante a semana aqui nos nossos telejornais. E olha, hoje o programa aqui comigo, com o Paulo Magrini e com a Aline Souza. Nós três vamos fazer aqui o programa de hoje. Aline, muito boa tarde. Boa tarde a você, a Magrini, a você que nos acompanha em casa. É sempre muito prazerosa essa tarde, que a gente pode discutir assuntos importantes, relevantes nos nossos jornais aí da semana, né? Muito bem. Boa tarde também para o nosso cabo Paulo Magrini. Hoje ele vai ter mais tempo de falar, inclusive. Ele vai estar solto hoje. Inclusive, comece já com o seu tema também. Vamos lá. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Aline, e você de casa. É uma grande alegria mais uma vez estarmos juntos. E o tema que chama a atenção, Dilson Oliveira, a Aline e telespectadores, é um assunto que interessa do ponto de vista da economia macro-regional, quando se fala da questão do Agreste e do Sertão. Por quê? Porque o governador Paulo Câmara anunciou esta semana a questão da licitação no que concerne a cidade de Caruaru para fazer a reforma, não é, a adequação, não é, do aeroporto Oscar Laranjeira, para que possa operar com voos regulares para o eixo São Paulo, o sul do país e futuramente, dentro do paralelo, questão da regionalidade. O que chamou a atenção, até o governador cita essa licitação agora para Caruaru, Dilson Oliveira e Aline, mas a Serra Talhada, ele cita também na informação, Serra Talhada que já está em trânsito todo o processo de também adequação do aeroporto de Serra Talhada, o que naturalmente já deve e se anuncia a operação no mais tardar no mês de novembro. E isso, essas imagens de Serra Talhada, inclusive essa matéria foi muito acessada, inclusive comentada nas redes sociais das plataformas do Sistema Jornal do Comércio, recordista essa semana, e é um assunto que interessa, por isso, né, Serra Talhada vai sair à frente, já que o processo de Serra Talhada já está bem mais inclusive adiantado. A própria linha, né, que vai operar em Serra Talhada, que é a Azul, já foi inclusive decidida, né, Magrini? A Azul é quem vai fazer esse processo de operação e que não vai ser diferente aqui em Caruaru. Por que eu digo isso? No programa, Aline, repercutindo o da Rádio Jornal, o Dilson Oliveira, ancorando, lembra que o secretário de Turismo entrou no ar, acho que por volta do mês de julho, nesta matéria, e ele falava sobre a operação. Nós questionamos a questão do turismo, do fomento e o problema do aeroporto de Caruaru. Ele dizia que o governo do estado estava trabalhando diretamente com as operadoras, principalmente com a Azul, na capital paulista, e que havia um plano de contingenciamento para adequar este aeroporto e que ainda este ano de 2017 o de Caruaru estaria em operação. Eu pressuponho que não deve entrar em operação até dezembro, até porque o de Serra Talhada está muito bem adiantado. Até porque a gente está praticamente no finalzinho de setembro, né, gente? A gente outubro, novembro, para começar a operar em dezembro, eu também acho muito difícil, né? Não, eu vou mais além. Eu vou esperar que não se trate de mais uma promessa já por conta da eleição do ano que vem. Porque a gente não é de hoje que a gente vem falando, vem debatendo aqui essa questão do aeroporto de Caruaru e que infelizmente não sai nada de papel. Parece que tem uma cabeça de burro enterrada ali, que literalmente nada dá certo. E tudo acontece naquele aeroporto, tudo acontece, né? Eu me lembro do então governador Mendonça Filho, que quase morre lá quando o avião que ele pousava em Caruaru matou um cavalo na pista. Me lembro do avião que atolou em pleno voo inaugural para São Paulo, exatamente, onde era uma festa e virou um verdadeiro vexame, né? E de lá para cá se fala muito. Me lembro do coitado do seu Jaime de Souza, né, que até aparecia na propaganda do governo do estado, onde ele dizia, já está pronto, vai funcionar. E o seu Jaime morreu e o aeroporto não funcionou, não vingou nada. E se você vê, pela matéria que a gente acompanhou essa semana aqui nos nossos telejornais, a gente vê que Caruaru está muito longe de operar, amigos. O que eu não entendo, Dilson, além da estrutura, Aline, licença, além da estrutura, de dizer assim, está tudo pronto, literalmente, já pode aqui aeronaves pousar e fazer utilização daquele espaço,
nem a empresa que possa operar aquilo ali tem definido ainda. Enquanto que em Serra Talhada a coisa está bem adiantada. A gente teve em Serra Talhada recentemente, e desde o final de junho que a gente vai em Serra, e sente a empolgação dos políticos, da população e todo mundo colocando que as obras estão sendo tocadas lá e que realmente vão funcionar, vai funcionar. Não sei se em novembro, mas eu acho que até o final do ano o de Serra opera. O de Caruaru, eu não acredito nessa possibilidade de nem tão cedo. Eu tenho um pensamento contrário ao do colega Dilson. Pois não. O que eu imagino, Dilson Oliveira, é o seguinte. Eu entendo todas as observações que o Dilson tem trazido para essa discussão. Eu espero que você não acredite no conto da carochinha. Não. Eu entendo, até por uma questão, eu vou ser bem pragmático. Eu vejo assim, todos esses pontos que você levantou, eles são verdadeiros. Não é? Então, e esses pontos levam a sociedade, geralmente, com essas observações, ao descrédito do que se possa observar. Mas você tocou em sua fala um ponto muito interessante. Você falou do ponto de vista eleitoral para o próximo ano. Futuro. Então, quando você vê o seguinte, é uma ação administrativa que se mescla com o processo eletivo para o futuro. O que é que eu quero dizer com isso? É que exatamente por Serra Talhada ter esse adiante, e isso fazer parte de um organograma, algo que está conectado, os bolsões de desenvolvimento econômico, chamado Agreste e Sertão, eu pressuponho, dentro dessa ótica técnica, de que esta é a oportunidade. Provavelmente, suas palavras e suas observações teriam, de fato, totalmente uma perspectiva para o futuro negativo se o Bolsão de Serra Talhada não tivesse ainda mais longe, ou fosse fazer ainda um processo de licitação, ou fosse um projeto ainda apresentado. Mas como isso faz parte do organograma, eu não entendo? Eu imagino que exatamente por Serra Talhada estar neste viés adiantado, o processo de licitação para adequação de Caruaru é a sequência. Isso é uma estratégia técnica, mas com fomento na política. Sabe o que eu questiono? Assim, nós temos um potencial econômico assim, muito indiscutível. A região é uma região têxtil que a gente exporta confecção para o país inteiro, gente. E necessariamente a gente teria que ter esse aeroporto para que a gente pudesse escoar essa produção, para que a gente pudesse ter a matéria-prima vinda de São Paulo e do sul do país para cá. Isso facilitaria muito, né? Não só a questão da produção em si, mas a própria a leva de produtos daqui para outros estados. E por que isso não acontece, essa demora? Eu vou contradizer a teoria do meu amigo Magrini, do Cabo Paulo, dizendo o seguinte, viu, Magrini? Eu conversava com o prefeito de Serra Talhada, o Luciano Duque, na Expo Serra. Você estava até comigo, sim. Não participou da conversa, mas ele me explicando da luta que Serra Talhada já vem travando. Muito antes, travando, de buscar recursos, de estar em Brasília, de estar na capital, de buscar com a própria empresa para operar o serviço. Isso vem, de muito tempo. Por isso que agora pode ser que esteja vingando. Por isso que eu acredito que o de lá saia muito primeiro do que o daqui. E duvido até que o daqui saia realmente. E a gente vai ter tempo. Daqui a um ano eu quero ver. Eu quero estar viajando daqui para onde eu for, saindo daqui de Caruaru. Como foi dito na matéria, inclusive o pessoal acreditando em voos para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Porque primeiro vai ter todo esse entrave burocrático, político que se tem. Depois vem a questão de conseguir uma empresa para operacionalizar daqui de Caruaru. E terceiro ainda vem o mais importante. Vai ter que ter fluxo de passageiro. Não adianta a gente estar aqui reclamando somente se não tiver passageiro, a empresa não vai botar avião para subir e descer. E os investimentos, né? Porque o aeroporto só vai poder funcionar quando se investir e muito. A gente viu que precisa logisticamente de muita coisa para poder... Historicamente, nós já tivemos voos aqui, na época com a BR, que depois essa empresa ela faliu. A BRA, corrigindo. A BRA começou operando para aquela época, se adequando àquela realidade. É natural que hoje o momento é outro, as necessidades são outras. A macro-região desenvolvimentista, tem Caruaru como polo, esses detalhes até a Aline levantou aqui, citou muito bem a questão da importância, a gente sabe disso. Eu creio que a realidade é outra, eu ainda continuo com o pensamento de que exatamente entende-se a luta de Serra Talhada, e você tocou mais uma vez um assunto importante.
A vontade e o ato é político. Exatamente. Quando se tem vontade e tem determinação e tem grupo arregimentado em defesa de um projeto, que foi o que aconteceu em Serra Talhada, se observa. Ou está havendo essas citações exatamente pelo termômetro, até politicamente, para que o governo possa apresentar. Se apresentar dentro de uma alternativa porque vai continuar à frente do governo, ele precisa ter discurso e ter prática. Então, como é que vai se justificar Serra Talhada operando e operando bem, que vai operar para a necessidade de Serra e para o bolsão econômico do sertão, e Caruaru entravado? É meio complicado isso. Eu vou lhe dar mais outro exemplo de por que eu acredito no de lá e não acredito no daqui. Diga aí. Bem claro, curto, grosso e rasteiro. Você procura aqui dentro de Caruaru, diga que vai fazer amanhã uma matéria para televisão. Eu acho que a Aline sentiu na pele essa semana isso aí. Uma matéria sobre o aeroporto de Caruaru e veja quem da prefeitura de Caruaru se predispõe a falar sobre o assunto. Porque ninguém quer se comprometer no que está dizendo, que lá na frente a gente vai cobrar. Você chega em Serra Talhada, que se for discutir esse assunto, o prefeito Luciano Duque é o primeiro que diz, quem fala sou eu. Porque ele está à frente de tudo, ele é quem está tratando de tudo isso aí. Então, por isso que eu acredito. O de lá, eu acredito que vai sair, que vai operar. E vou torcer que opere, porque se começar a operar para lá, eu vou estar em Serra Talhada toda semana agora. Mas eu ainda volto a dizer que independente desses isolismos aí... Eu vou para lá rodando 4 horas de carro, sofrimento daquele. Tem que funcionar, Adilson, de Caruaru para Serra Talhada. Também, vai ser uma beleza. Então a gente vai, até porque... Eu acho que, mais uma vez, nós vamos discutir a questão do ato político. Porque se há um isolamento, ou chamado isolismo, de uma das partes, vai ganhar a guerra de braços aquela mesma questão da saúde, quando colocou a OS para anunciar, e nós vamos falar disso daqui a pouco, na questão da saúde. Então, há um viés aí, eu acho que essa briga, mesmo de isolamento, é uma briga boa e acho que a gente vai ter resultado. Lógico, que chama pra gente, né, essa responsabilidade depois de buscar, né? Eu quero acreditar nisso. Vou torcer, vou ficar aqui vibrando para ver voos daqui de Caruaru para tudo quanto é lugar do Brasil, viu? Tá certo. Mas eu acredito primeiro no de lá. Aline Souza, vamos lá. Já que a gente está falando da demora das coisas acontecerem em Caruaru, a gente vai falar sobre o plano diretor, que deveria ter sido atualizado desde 2014. Esse é que é rapidinho. Foi matéria do nosso dia essa semana e a gente fica se questionando, porque imagina, a gente tem que trabalhar logisticamente, né, com questões técnicas. A gente tem que fazer um documento que comprove as necessidades da cidade em termos de saúde, educação, segurança, tudo. E esse documento, ele prevê ali a solução dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E aí o plano venceu, gente. São 10 anos que o plano tem, que é bastante tempo para se haver um planejamento a respeito disso. Desde 2014 a gente está esperando. A atual prefeitura vem fazendo muitas reuniões a respeito, 6 reuniões ao todo, mas já se fala que a gente vai ter técnicos, e estamos tendo técnicos de outras cidades, como Recife mesmo, que vieram e estão participando desse plano aqui em Caruaru. Isso, inclusive, foi questionado. Por que não técnicos daqui? Pessoas que são mais experientes com essa realidade, com as nossas dificuldades, para elaborar o plano, mas até agora, infelizmente, não saiu do papel. A questão do plano diretor, com esses pontos levantados pela Aline, ele é eminentemente técnico, na realidade. É para onde a cidade vai crescer. O grande problema das cidades que não têm ou não atualizam a questão do plano diretor é esta grande problemática do crescimento demográfico de ordem desordenada. E aí você cria problemas seríssimos de desenvolvimento, questão de esgotamento, questão áreas em que você não tem, por exemplo, que não é apropriada para o crescimento verticalizado. Então a cidade passa a ter grandes dificuldades no futuro, inclusive para o próprio erário público em suas correções. E até para você se organizar. Eu vou citar um exemplo claro para quem está nos assistindo. Você é dona de casa, você deve saber. Por exemplo, se você vai ao supermercado sem uma lista de compra com aquilo que a sua casa necessita durante o mês, você possivelmente vai comprar algo a mais ou algo a menos. Ou que não deve. Tu entendeu? Aí, se você não faz um planejamento da sua cidade, o que é que está precisando mais? Em que eu posso investir? Quais são as reais necessidades? O que é que eu posso articular aqui para que a gente possa melhorar isso? A coisa não vai não, Magrini. Anda, não se organiza. E quando complicado. Levanta a questão, observa a questão de o ser técnico daqui ou de fora,
Eu tenho uma ressalva a fazer, porque é o seguinte, existem questões técnicas, Aline, dentro da questão de um plano diretor, que independente de ser da cidade ou não, ele tem parâmetros desenvolvimentistas que estão com um parâmetro para grandes cidades, para onde as cidades vão crescer. Naturalmente, há um aditivo importante quando você traz o parâmetro técnico que serve para as cidades em suas linhas de desenvolvimento, mas o aditivo positivo aí é a questão das discussões, das construções, dos múltiplos olhares e segmentos para onde a cidade cresce. Esse aditivo é importante. Eu concordo com você nesse aspecto. Ou não deve. Mas assim, eu acho assim, você traz um técnico de fora que talvez não conheça a realidade de Caruaru. Os problemas que a gente enfrenta efetivamente que precisavam ser solucionados de maneira emergencial. Se você traz um técnico que é muito experiente, que precisa dessa visão, traga, mas aí compartilhe com a gente, porque a gente tem faculdades aqui com pessoas altamente capacitadas, engenheiros, técnicos, urbanistas, que podem e devem ser aproveitados nesse processo, gente, que conhecem a nossa realidade. Eu acho, Magrine, que essa questão do plano diretor não é de hoje que a gente vê falar, né, que está ultrapassado, que tem que ser atualizado. A gente já divulgou tantas e tantas reuniões desse plano diretor, tantos e tantos encontros, tantos e tantos debates, e na prática ninguém vê nada sair do papel. Eu concordo com a Aline que tem esse aspecto que ela está colocando, mas também não vejo nada demais em trazer alguém de fora, ou então mais jovem, ou menos experiente. Esforços, né, Dilson? Agora, que possa unir esforços com a participação de gente daqui, que sentiu o que era ontem, o que é hoje e o que vislumbra para amanhã, para seus filhos, para seus netos e tudo mais. Agora, eu acho que essa questão do plano diretor aqui de Caruaru esbarra única e exclusivamente numa coisa, na questão, na vontade política de querer resolver, de querer tirar do papel, de querer botar para funcionar, para andar e tudo mais. Não é de hoje que eu me lembro de falar dessa história. Me lembro que quem sempre falava muito desse plano diretor era o nosso amigo Kiko Beltrão, quando ele era secretário de obras aqui do município. Depois de Kiko já passaram vários secretários de obras e não sai nada do papel. Infelizmente é falta de vontade política de querer resolver, de querer fazer. É assim que eu vejo. E desta vontade política tem o dado que eu gosto muito de falar aqui no Repercutindo, chamado de eleição de prioridades. Quando você fala de prioridades, quando vai falar de prioridades, por exemplo, com saúde, com a educação, o plano diretor ele não está dissociado nada disso. Então, é uma prioridade para gestões, inclusive, tendo como pressuposto de que uma adequação a cada 10 anos significa, proporcionalmente, 2 mandatos eletivos. Correto. Ou que seja do indivíduo que está no poder e consegue o processo de reeleição, e, naturalmente, por 2 mandatos em média, esse indivíduo vai estar. Então, um compromisso. O que se observa é que há um atraso e que nessa gestão está sendo feita a adequação, o estudo, que ele continue e que ele seja concluído dentro dessa próxima gestão, para que daqui a mais 2 gestões, em média, nós possamos ter uma nova adequação e significa para onde a cidade vai crescer. Já que você está falando em adequação, ontem a gente estava no nosso dia com a secretária de Urbanismo e Obras, a Niadia Menezes, que falava exatamente sobre as novidades na questão de lazer em Caruaru, né? Porque a gente tem 5 parques hoje que atendem a população de alguns bairros e assim, há um pedido mesmo da população que a gente amplie isso. Então, ela veio aqui falando exatamente da previsão de revitalização do Alto do Moura, o aumento realmente de áreas de lazer nas rendeiras e tudo mais. Então, alguns investimentos vão ser feitos. Ela diz que, inclusive, alguns estão bastante já encaminhados, licitados. Inclusive, citou o Alto do Moura, que possivelmente vai ser um dos primeiros, né, que vai passar por essa revitalização. Uma boa notícia, eu acho, né? Desde que realmente saia do papel e efetivamente vire realidade, porque eu acho que a gente tem uma demanda, a gente tem ali a ciclofaixa nos fins de semana e área de lazer na Agamenon Magalhães, que prova que as pessoas têm realmente essa necessidade de estar no fim de semana curtindo com seus filhos, passeando, isso de maneira espontânea, sem gastar muito, né? Eu vou deixar para comemorar tudo isso aí depois que ficar pronto, viu?
pode me chamarem de pessimista e tudo mais, mas vou deixar para comemorar depois que ficar pronto, como você citou como referência do Alto do Moura, que ela tinha citado o Alto do Moura, né? Aí eu vou lembrar também que o Revitalino estava todo licitado também, estava todo pronto e até hoje não terminaram absolutamente nada. E no Alto do Moura se fez uma coisa que eu até hoje vou questionar e fico sem entender. Tenho família e visito o Alto do Moura, quem em Caruaru e vem visitar aquela área e de repente você observa, por exemplo, fizeram aquela adequação ou revitalização de calçadas e fizeram uma coisa que eu acho que é o contrário do que deve ser feito. Se você tem ruas largas, a tendência é que outras ruas se planejem que elas fiquem largas. Foi o contrário. As ruas largas têm hoje dificuldade, inclusive, de um ônibus e um carro de passeio disputarem espaço para passar. São coisas que você precisa observar e que dessa gestão para frente possa se adequar e que nesse olhar de adaptação dos parques, não só pegar uma praça e transformar em um parque uma área pequena, mas transformar verdadeiros parques em áreas que se realmente... Ela falava até numa pista de skate, parque, né, que está sendo projetada porque existe uma demanda aí, inclusive investimento também nos bairros das praças, né, para que a comunidade possa estar próximo das suas residências e tendo oportunidade de lazer, de caminhada, importante. Eu sugeri que no Alto do Moura, já que vai fazer essa readequação, não só a questão dos parques, mas faz o seguinte, nas calçadas que foram feitas, diminuir aquele número de calçadas. Tu já está querendo que desconstruir o que eu construí? Exato, para ficar bem feito. Para ficar bem feito. Um faz o outro desmancha. Construir já dá ruim. Imagina agora. Imagina quebrar e fazer tudo de novo. Peraí, Cabo Paulo, peraí. Não venha com essa ideia, não. Pelo amor de Deus. Não levanta essa ideia, não. Aumenta a rua para o carro enquanto se fala de tanto parque, eu acho que interessante não é somente construir, que possam construir 20, 30, agora também tem que manter os que já tem. Das rendeiras a gente viu, mostrei essa semana aqui como é que está a situação lá das rendeiras, que não tem manutenção, não tem nada, está tudo se acabando lá. Então não é necessário somente construir, tem que também manutenção, isso é importante. Isso é fato. Fazer o seguinte, vamos para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o Repercutindo de hoje. E estamos de volta com o nosso Repercutindo deste sábado aqui pela sua TV Jornal. Vamos lá. Deixa eu puxar agora aqui um tema com vocês, Magrini e Aline. Essa semana nós recebemos aqui o secretário de Saúde do Estado, o doutor Irã Costa, que veio conversar com a gente, esteve na Rádio Jornal conosco. Você infelizmente não estava no dia, mas ele estava com a gente lá, veio aqui também para o Povo na TV. E a gente mostrou para ele, fez uma radiografia da saúde aqui na cidade, de tantos problemas que a gente tem enfrentado. Temos diversos problemas, como o Hospital São Sebastião superlotado, o São Sebastião não, o Regional do Agreste. São Sebastião, que ele ratificou que funciona até o mês de dezembro próximo, que passa a funcionar. Temos os problemas do SAMU, com ambulâncias e macas retidas no Hospital Regional do Agreste. O débito do SAMU, que o governo do estado tem que repassar para o município e não repassa, já vai um débito de mais de 2 milhões de reais. Mostramos para ele a situação geral da saúde aqui em Caruaru. E eu confesso a vocês que eu não senti muita resolutividade na palavra do próprio secretário de Saúde do Estado em buscar uma alternativa para se resolver tantos e tantos problemas como a gente tem aqui na área da saúde no Estado e também no município aqui de Caruaru. Por exemplo, quando a gente colocava para ele a situação do Regional do Agreste, Hospital Regional, ele comungou do nosso pensamento daquele velho problema que a gente sabe que os municípios não oferecem nenhum tipo de serviço de estrutura em suas cidades, é claro, e aí terminam mandando para cá, aquilo que eu digo direto. A grande obra dos prefeitos da região é comprar ambulância, o camarada leva uma topada lá no meio da rua, na praça lá da cidade dele, lá, bota na ambulância e traz para o Hospital Regional do Agreste. Desconfigurando, inclusive, o verdadeiro conceito do regional, que é um hospital de traumas. Esse é um grande problema. Uma coisa que o secretário de Saúde me colocou e que eu achei como positivo, foi realmente, confirmou essa história de que o São Sebastião passa a funcionar a partir de dezembro deste ano, e confirmou, não sei como, eu até perguntava para ele aqui no estúdio, que uma comitiva de deputados
esteve aqui em Caruaru visitando o Hospital da Mulher e disse que o Hospital da Mulher é um verdadeiro elefante branco. Na frente está tudo bonitinho, aquela fachada bonita, e quando entra não tem nada. Aí o secretário me disse aqui, mas os deputados vieram aqui para fazer política. Aí quando ele anunciou qual era o prazo exatamente da inauguração do Hospital da Mulher, eu disse, o governador também não vai vir para cá em março do ano que vem fazer política, não, secretário? Já que vai ser um ano eleitoral. Já que vai ser um ano eleitoral, ele pelo menos anunciou que em março, fazendo parte inclusive das comemorações do Dia da Mulher, o Hospital da Mulher em Caruaru estará em atividade, estará funcionando. Eu quero ver como, porque a gente passa ali na frente e vê realmente que falta muita coisa ainda. Eu acho que o problema é muito maior, né? Porque inaugurar um hospital, a parte física... Inaugurar por inaugurar não vai resolver nada. Você faz. A gente tem exemplo de UPAs aí em várias regiões de Pernambuco que foram construídas pelo governo do estado e que efetivamente os municípios não quiseram administrar porque o custo é muito alto. Então você pode inaugurar, mas como é que está o profissional que está lá? Será que ele está sendo bem valorizado? Porque os coitados dos médicos que vivem nos plantões dos hospitais e que a gente às vezes cobra tanto, fazendo plantões lotados, sem às vezes nem condições de físicas, de material, de tudo na vida, para prestar um serviço adequado à população, eles não têm isso. Então, inaugurar e não dar uma assistência adequada é muito complicado, né, Dilson? Eu observo assim, eu não estava no Repercutindo, mas estava acompanhando você e o Irã Carvalho, né? O nosso colega no Repercutindo, na entrevista com o secretário Irã Costa, e eu acompanhei em várias entrevistas aqui nos veículos de comunicação de Caruaru, no todo. Eu tenho um olhar diferenciado desta analogia. É natural que nós queiramos que as resoluções dos problemas que são repetitivos ou recorrentes, como queiram, essa solução ela realmente venha como resposta para a sociedade. O que eu observo de interessante é que a gestão busca, com o ato administrativo e, ao mesmo tempo, está associada ao ato político de dar respostas. Então, quando o secretário, que eu observei que por muito tempo nos bastidores, e agora está vindo fazer esse verdadeiro city tour de vistoria, de observar, de anunciar a inauguração do Hospital da Mulher, ainda que para março, destacando o Dia Internacional da Mulher, destacou nas entrevistas as problemáticas todas que você mesmo observou agora. Isso mostra que o problema existe e que a gestão busca proximidade para dar um norte. Então, se você tem isso, é uma resposta. Naturalmente, nós queremos que a resposta se torne verdade do ponto de vista prático para resolver os problemas. A notícia que ele vem e observa, que é o Hospital São Sebastião, administrado por um OS, já para servir de retaguarda para desafogar o regional. Nós vamos aguardar as questões no seu devido tempo, naturalmente, mas não podemos tudo. Mas observo que há uma resposta, seja de quem estivesse na pasta da administração, neste momento, independente do governo, está mostrando que está se seguindo um organograma, o problema existe e que precisa de solução e está colocando a cara para bater e dar respostas à sociedade. Eu acho positivo desse ponto de vista e nós queremos exatamente, Dilson, que os problemas sejam resolvidos e nós vamos continuar cobrando. Eu critiquei outra vez aqui, inclusive no Repercutindo, a questão da responsabilização das secretarias de saúde dos municípios em prestar um serviço de atendimento aos seus munícipes de maneira adequada para que a gente evitasse exatamente o que o Dilson colocou, né? Eu jogo o paciente na ambulância e mando para o regional de Caruaru para que ele resolva. E aí até um secretário me questionou uma vez, mas Aline, a gente tinha recursos do governo do estado antigamente que davam para a gente suprir essa necessidade, mas hoje o governo quase não oferece não. O percentual que veio para a saúde hoje é tão mínimo que o que a gente pode fazer nos municípios é isso. É o que cabe a gente ter aquele plantonista, oferecer serviços básicos e muito pouco oferecer mais do que isso, entendeu? Raio-X e tudo mais. E aí a necessidade realmente que jogue para cá. Isso foi a resposta que não me convence.
de verdade. Eu acho que o município ele tem que trabalhar, sim, com essa realidade e tem que buscar angariar recursos para manter o mínimo gorduras, né, de saúde que a gente tem que ter. Cortar na própria carne. Lógico. Exato. O inchaço da máquina administrativa. Isso, dinheiro para outras áreas não falta. De jeito nenhum. E aqui pra gente, principalmente para fazer festa. Acho que festa é muito importante, é bom, o povo gosta, é bom que tenha, mas existem coisas chamadas que vão dentro do campo. Prioridades. Prioridade é a saúde. Aí você vai estar sempre dando desculpa de que porque o organismo, o ente federativo já faz a parte dele e o ente que é o Estado, que é de responsabilidade, não faz. Mas nós temos a questão da saúde básica, que é de responsabilidade do município. Unidade de saúde da família. O problema é essa básica que você está lembrando funciona, agora, né? Que a Lene está colocando, que a básica antigamente era realmente a básica. Que muitas vezes era o quê? Fazer uma sutura, cuidar de curativo. E tem muitos municípios que a básica que tem lá é um camarada lá como se fosse um médico, prescreve, então vá-se embora para casa. Então, encaminha para tal canto. O grande problema, às vezes, até por questões políticas, é colocar um secretário que não conhece de saúde, que não tem competência nenhuma para trabalhar com saúde e que vai lá pousar de secretário e que... Como é que você vai administrar uma coisa que você não conhece? E quando eu falo nesse quesito de saúde básica nos municípios, além dessa questão de ter uma estrutura básica de atendimento em seus postos, em seus hospitais, e assim, quando tem, mas principalmente na questão, quando a gente fala de saúde básica, está falando de prevenção, de ter a questão dos agentes de saúde, quem tem toda essa questão que, às vezes, geralmente, há um enfraquecimento deste é saúde preventiva, aí, né? Dentro de todo um processo, é muito mais fácil você pegar o efeito, a questão da calamidade, da necessidade, o ato do sofrimento, do problema e simplesmente encaminhar para um polo maior. Com certeza. Que tem sido feito Quando isso. essa saúde ela funciona efetivamente, quer dizer, o agente de saúde conhece quem é você, vai na sua casa, afere sua pressão, faz a sua glicemia, faz esse acompanhamento de perto, dificilmente esse paciente vai para a emergência com a hipertensão arterial, com um problema grave de saúde por causa de um diabetes. Quer dizer, se a gente trata a base, que é a saúde da família, lá no topo, nas grandes emergências, a gente vai ter uma diminuição de pessoas que procuram e obviamente, a gente vai conseguir controlar a situação de saúde do nosso estado. Só para fechar, né, já que a gente tinha falado no primeiro bloco do aeroporto e agora vem licitação, aí agora eu falo de saúde, o secretário anunciando que em março o Hospital da Mulher está funcionando, eu vou repetir, eu espero que não seja por conta da eleição que vem aí no ano que vem. E vamos torcer que os problemas da saúde que a gente vê aqui, que são tantos, que eles possam realmente ser resolvidos para deixar de penalizar tanto a nossa população. E, né? Se forem em questão de um organograma eletivo, que saia e que funcione completa. Mesmo que seja num ano eleitoral, né? E que transite. É verdade. Que funcione. Beleza. Vamos ficando por aqui com o nosso Repercutindo de hoje, agradecendo a você de casa pela sua audiência. Um ótimo fim de semana. Abração a todos. Aline, boa tarde. Boa tarde, prazer enorme estar com vocês. Nosso Cabo Paulo, um abraço, você volta à noite, né? Foi muito bom estar com vocês às 19h20, 7h20 da noite, com o nosso programa Destaque, está imperdível. Só não pergunte qual é o destino hoje, que o outro também não está aqui. O outro não está mas aqui. Amanhã tem um destino bom. Se eles tivessem, sim, qual é a agenda de vocês desse final de semana? Valeu, um abraço, minha gente. Tchau, gente. Vem aí o Sobretudo, um abraço forte e até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda.